Quais os principais fenômenos parapsíquicos vivenciados pelas crianças? As crianças têm mais facilidade em ter projeção astral? E os fenômenos parapsíquicos, eles podem ser herdados, seja geneticamente ou espiritualmente? Estas e outras perguntas serão respondidas por Liliane Moura aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que comemorou 12 anos, que comemora até hoje 12 anos de existência em março de 2022, e como ainda estamos no ano de 2022, então estamos aqui nos episódios do 12º ano da TV Consciência Próspera. Inclusive, a nossa convidada esteve lá no primeiro ano da edição do programa Consciência Próspera, falando inclusive da temática de hoje, que é Viajando nas Estrelas, um dos seus livros publicados. Abaixo aqui do vídeo você tem o currículo da nossa convidada, tem também alguns links para atividades presenciais e online que ela desenvolve, e também você tem aí redes sociais, onde você pode adquirir os livros publicados pela Liliane Moura Martins. Mais uma vez aqui ao vivo no nosso programa. Vamos já receber a nossa convidada. Para você que está acompanhando ao vivo, legal também vocês deixarem seus comentários, suas perguntas relacionadas ao tema aí no chat. Depois de um certo período de tempo, a gente também passa o olhar e também lê as suas perguntas aqui no chat. Vamos lá receber Liliane Moura, bem-vinda. Cadê você? Eu falei bem-vinda, ela fechou a câmera, que maravilha. É um suspense, é um mistério extraterrestre que você fez aí? Tudo bem, Samuel? Tudo Desculpa. bem, você como está? Tudo ótimo, apertei o botão errado aqui. Me diz, você está radiante depois de ter feito uma viagem internacional de experiências e de contatos? Sim, sempre, né? Sempre. Quando eu viajo com esses temas, assim, né? As pesquisas, as experiências, sempre te faz melhor, né? Como pessoa. Essa é o grande lance, né, Samuel? Você mudar, transformar algo interno a cada viagem dessa. E, na verdade, assim, não é que você precisa sair do seu país ou da sua cidade para você se transformar, mas é muito interessante os locais energéticos que mexem com a tua energia e transmuta muita coisa e faz você recordar muita coisa também com a assinatura energética do local. Então, às vezes é bacana você fazer esse tipo de viagem para você tocar mais esse coração interno aí e reverberar um pouco mais de energia diferente do que você está acostumado numa grande São Paulo, né? Como eu moro aqui, né, na metrópole, então você imagina. Você também, né? Nós, né, moramos aqui nessa São Paulo, metrópole, essa selva de pedra. E para Sim. quem não acompanhou as edições anteriores, onde a Lili esteve por aqui, ela estava prestes a embarcar, né? Para onde ela foi? Para onde é que foi a Lili? O que ela desenvolveu e que local mágico ela esteve nessa última viagem? Nessa última viagem, como a gente faz todos os anos, Samuel, é Monte Shasta, que é uma pequena cidade na Califórnia, na verdade, norte da Califórnia, quase divisa com Oregon ali. É uma cidade super pequenininha, assim, de pouquíssimas ruas, na verdade, uma avenida só e algumas transversais, que você chega na cidade, você já vê o vulcão que tem o nome de Monte Shasta. Então, é uma cidade bem, assim, mística, esotérica e, ao mesmo tempo, espiritualista, né, num contexto mais sério dos estudos, porque ali nós fazemos, juntamente com o Ricardo Gonçalves, também que você conhece também, nós fazemos umas saídas em campo lá com os grupos de contato, para que a gente possa se reunir, confraternizar, conversar, e aí fazer nossos contatos com os nossos amigos das estrelas também, onde eu tive muitas experiências fora do corpo, porque nós acampamos lá, no alto do vulcão. Então, é uma ligação direta com a natureza. E tem uma história muito bonita, Monte Shasta, da época dos índios americanos também, né? O xamanismo ali é muito forte. E também tem tem o lado místico da cidade, que é o lado do Saint-Germain. Eles acreditam que lá seja a base de Saint-Germain.
Então, cada um tem uma crença lá de frente, mas nós mesmos vamos mais pelo o local mesmo, que é um nodo de energia muito forte, que ativa realmente as nossas memórias e faz com que a gente compartilhe assinaturas espirituais bem bacanas aí de um passado bacana. E fora isso, a gente também foi para uma caverna que é perto de Monte Shasta, uns 30 quilômetros mais ou menos, e La Cueva de Plutón, que chama, onde nós fizemos alguns contatos também com algumas entidades espirituais, foi bem interessante também. Mas como eu sempre falo aí nas minhas lives depois de Monte Shasta, ainda estamos processando muita coisa, então não tenho muito a dizer, só daqui a um tempo que as coisas se assentam mais aí no coração e a gente começa a entender melhor o processo. Muito bem. A gente teve aqui no programa a Gran e o Mikael, que falou sobre o Paul Brunton, né, a história, a obra do Paul Brunton. E esse casal, eles inclusive moram lá em Monte Shasta. Ele esteve aqui no programa, mora em Monte Shasta e já faz algum tempo que eles fizeram um convite para me ficar lá na casa deles também, lá em Monte Você vai Shasta. adorar, você vai adorar. O A povo de minha, Monte Shasta é muito acessível. não é? E a minha companheira também passou um dos seus aniversários em Monte Shasta. Olha Muito, só que delícia. as conexões, né? Vamos lá mostrar aqui a capa do livro que está sendo lançado agora, né? Relançado, na verdade. Relançado, na verdade, né? Viajando nas Estrelas, aqui com Liliane Moura Martins. Muito bem, olha aí a nova capa deste livro, né? Quem é o artista mesmo que você estava comentando nos bastidores? Quem é o artista Na que... verdade, a artista da capa é a Tami Guerreiro, da Space Designer, que é minha filha. Ela é a capista da nossa editora, Tesseract Editorial, mas as ilustrações internas é do Renato de Oliveira, que é um grande amigo também, que fez essas imagens para o primeiro lançamento do primeiro livro. Porém, na época, nós estávamos com a editora Vida e Consciência, do Luiz Gaspareto, da Zíbia Gaspareto, e eles não usaram essas imagens, fizeram imagens digitais. E agora, com a nossa editora, nada melhor do que a gente usar as imagens realmente desenhadas, né? Para quem acompanhou a capa pela editora Vida e Consciência é essa daqui, né? Que Isso. Agora a nova é essa que vocês estão vendo agora, que é a original. A nova do relançamento, que é a original, é essa que vocês estão vendo aí na tela agora. A gente vai passar depois também algumas imagens relacionadas às experiências, vivências que estão presentes ali neste livro, para a pessoa também contextualizar, né? Como que foi escrito esse livro infanto-juvenil? Qual é a proposta de base? Depois a gente vai trazer um pouco do que tem de conteúdo com as imagens também, mas Claro. qual foi a motivação de você escrever esse livro Viajando nas Estrelas? Olha, Samuel, você tem filhos, você sabe muito bem que você tem filhos pequenos, mas na verdade, quando eles tiverem mais ou menos 8, 11 anos, você vai perceber que eles vêm contar experiências para você, para sua mulher, também para sua companheira. E se nós não somos pais despertos, pais que dão atenção às experiências dos seus filhos e não leva assim só como uma coisa, foi um sonho, filha, não tem nada de importante nisso, esquece isso. Então, você acaba que bloqueando as percepções extrasensoriais das crianças, porque as crianças, elas nascem com os chakras, que são os vórtices de energia, né, que a maioria sabe, quem acompanha teu canal, e esses vórtices de energia são despertos, e com 7 anos mais ou menos de idade, algumas crianças tendem a diminuir a percepção extrasensorial do chakra frontal, da clarividência, né, da intuição, da inspiração, que está toda ligada a esse vórtice, e tem outras que carregam um pouco mais aí na adolescência. E as minhas filhas carregaram um pouco mais, inclusive até hoje elas são bem assim perceptíveis, né? Elas têm uma sensibilidade bem aguçada, uma intuição muito forte, ambas. E na época elas me contavam experiências e batia muito com o que eu estava vendo também quando eu estava fora do corpo, vendo o que estava acontecendo com elas. E de manhã elas vinham e me contavam, às vezes era uma filha só, às vezes era outra, às vezes eram as duas contando.
uma experiência, por exemplo, que eu saí do meu corpo, elas saíram dos seus corpinhos, né, quando pequenas, e encontraram a minha mãe, que era desencarnada. E uma delas, a minha menor, foi para o colo da minha mãe, começou a chorar e acordou falando para mim que tinha visto a vovó Lu, que é minha mãe. Então, assim, esse é um detalhe que eu conto nesse livro também, porque ambos tivemos a mesma experiência com a minha mãe e ela lembrando, então eu criei uma história, todas as experiências delas, eu criei um enredo, uma história para contextualizar, para que os pais também, esse livro não é só para criança, é principalmente para os pais, para que os pais tenham consciência de como fazer com que seus filhos continuem com as suas percepções, sem bloquear as suas intuições, né? Aquele lado espiritualista que a gente traz desde outras vidas. Então, é importante a gente dar atenção, é importante a gente se interessar pelos contos, pelas experiências que os nossos filhos vêm contar. E eu fui anotando tudo. Quando eu vi, eu tinha praticamente um diário não só das minhas experiências, mas eu também tinha das minhas filhas. Aí que eu tive a ideia, porque quando eu contava isso para minha família, para as minhas amigas, a maioria das pessoas falava, não, que isso aí é loucura, isso aí foi um sonho, isso aí não foi nada. Então eu comecei a perceber que faltava uma bibliografia de infanto-juvenil para que os pais pudessem ler também para os seus filhos. Então foi quando eu tive a ideia de fazer esse livro, tanto para a criança quanto para os pais das crianças, e deu certo, né? Eu só mudei os nomes, claro, não coloquei os nomes das minhas filhas. Então, hoje, muitas pessoas já têm esse livro antigo, né? Desde 2008, foi a primeira edição deles. Nós fizemos, naquela época, 5 mil cópias, na verdade. E venderam todas. Então, eu resolvi agora, já com a Tesseract Editorial, que é a nossa editora, fazer um relançamento com as imagens antigas, que estão super bonitas. Foi assim que eu tive a ideia de fazer, a motivação, as experiências das minhas filhas. Que beleza, né? E para os pais também, essa informação que agora eu vou fazer em forma de pergunta, né? E de que forma era ali a sua atitude, em relação às suas filhas diante desses relatos projetivos e de sonhos? Como é que era a sua atitude, já que você trouxe um lado, mais comum e convencional dos comportamentos dos pais, então qual é esse lado não tão comum e não tão convencional com que você teve de atitude com as suas filhas quando elas vinham relatar e trazer essas experiências de projeção ou sonhos? Fez muita diferença, Samuel, porque como eu já tinha, né, uma bagagem da espiritualidade quanto às experiências fora do corpo, eu já frequentava, né, o Instituto do Wagner Borges, já frequentava o CEFRE, do Alberto Cabral, então eu já tinha uma noção das experiências que eu mesma vivenciava ao adormecer. Então, para mim, era muito fácil entender toda a história que elas me contavam. E não era uma história só que elas tinham enquanto dormiam. Tinha histórias assim, por exemplo, nós estávamos no jardim da casa dos meus pais, nós morávamos lá, e tinha uma parede grande assim, e a minha filha maior, na época tinha 10 anos de idade, veio para mim e falou assim, mamãe, o que tem nessa parede aqui? Tocava a parede. E eu estava ali com elas, brincando, tomando sol, e eu não me toquei da pergunta dela. Aí eu falei, filha, o que tem aí é cimento, pedra, areia. Ela falava, não, mamãe, não é pedra, areia, o que tem aqui dentro? Eu falava, filha, é areia, cimento e pedra. E ela ficava nervosa, falava, não é, mamãe. Eu falei, por que você está perguntando, filha? Aí eu me liguei. Mas eu não estava entendendo o que era. Eu falei, por que você está perguntando isso? Porque eu estava brincando com uma amiguinha agora aqui e ela passou, entrou dentro dessa parede e sumiu. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, olha que tonta, né? Como mãe não percebeu esse comentário dela. E aí eu comecei, aí eu falei assim, filha, na verdade é que essa amiguinha, ela é uma amiguinha que consegue transpassar. Na verdade, ela é um espírito. Aí eu comecei a contar para ela o que era um espírito, que nós temos
um corpo espiritual e de energia invisível que a gente não vê, mas algumas pessoas veem, e ela estava vendo. Então, essa amiguinha era uma amiguinha que não estava viva como ela, por isso que ela transpassava. E era a mesma coisa quando ela estava dormindo, me contava as experiências que ela tinha, por exemplo, de ter encontrado a minha mãe, e a minha mãe não está mais viva aqui, mas ela via minha mãe em espírito. Eu comecei a dar nomes. Então, ela começou a entender, desde já dos 10 anos, que era um espírito, que era energia, que era uma criança que podia transpassar uma parede ou não, assim como ela saía do quarto dela quando ela era criança. E uma das experiências, né, fora do corpo, assim, com ela, que eu saí do corpo, nós dormimos no mesmo quarto, né? E eu vi duas entidades em formatos antropomórficos de extraterrestres, bem na beira da cama dela, um casal, e tirou ela do corpo. E essa experiência, ela olhou para mim e saiu do quarto com esse casal. E ali eu perdi a percepção, perdi a lucidez, voltei para o corpo, e no dia seguinte eu tentava puxar dela se ela teve algum sonho, e ela não se lembrava. 3, 4 dias depois, alguns dias depois, ela veio falar que se lembrou daquela experiência. E que foi uma experiência que ela foi para o jardim da casa do meu pai, que era onde nós morávamos, e ali tinha um disco grande em cima, onde eles levaram ela dentro desse disco. E aí eu montei uma história que ela estava com a minha outra filha, na verdade ela estava sozinha, e foi para dentro desse disco que ela chamava, e aí eu coloquei o nome de nave extraterrestre e tudo mais, fui construindo em cima da história dela, que ela fez amizade com um ser também que parecia um ser criança, que aparecia para ela. Daí começa a história Viajando nas Estrelas. Muito bom. A gente vai colocar daqui a pouquinho aqui algumas imagens. Vamos aproveitar essa sua fala de 10 anos, né? Você falou que ela estava nesse momento dessa experiência, ela tinha 10 anos de idade. O que você pode falar sobre a ideia de que boa parte das crianças tem muitas percepções parapsíquicas, notadamente ali até os 7 anos de idade, e aí depois começa a cada vez, bom, na maioria das vezes, reduzir essas percepções ou reduzir essas conexões com esse mundo invisível. O que você pode falar sobre essa ideia relacionada aos 7 anos de idade? Por que começa também a reduzir, em alguns casos, essas percepções? Olha, Samuel, eu tenho visto muito, assim, nas reencarnações, e mesmo com as minhas filhas, né? E a gente vai aprendendo bastante também sobre esse tema, que a criança, quando ela reencarna, ela tá com o chakra básico dela bem aberto, porque ela precisa nascer, ela precisa ancorar nesse planeta, senão ela pode ser abortada, né? Se ela não tiver uma ligação firme com o planeta. E quando ela nasce, o chakra coronário dela está muito aberto, tanto que a gente vê aquela moleira do bebezinho, molinho aqui, né? Demora muito mais para fechar, porque ela está vindo do plano espiritual, então ela tem uma conexão muito forte com o plano espiritual e tem uma conexão muito forte com a Terra. Então, esses dois chakras, o coronário e o básico, são os dois chakras que estão ali firmes. Aí ela reencarna, o coronário começa a fechar, não fechar, mas a diminuir o seu diâmetro, a sua conexão, para que ela ancore aqui no planeta, e aí ela começa a desenvolver o olhar, né, que seria o chakra frontal, começa a desenvolver o balbuciar, que seria a expressão e comunicação do chakra laríngeo, começa a desenvolver aquela coisa de saber que o pai está chegando, que a mãe está se aproximando, aquele amor fraterno, que é o chakra cardíaco, começa a alimentação sólida, que seria a parte do chakra umbilical, e o por último, que dá mais ou menos aos 7 anos de idade, que é a autodescoberta da sexualidade. É o chakra mais terreno, é onde as percepções começam né, de cima para baixo, vai ancorando muito mais próximo do chakra básico, onde a criança precisa estar mais ancorada, que ela começa a fazer as trocas com as amiguinhas, que hoje em dia a gente já entra, elas já entram na escola muito mais cedo, né? Na minha época eu me lembro, eu tinha 6 anos, né? Hoje você já vê criança com 3 anos já entrando em escola, né?
tem desde creche até mini jardim, maternal. Na minha época não tinha isso, era pré para cima, jardim pré. Então, você tem a troca com as crianças, com as amiguinhas, e você precisa estar conectada. E aí começa a ser muito mais forte para a criança o chakra sexual com o chakra básico. E os de cima vão perdendo aquela sutileza, mais a conexão com o espiritual. É onde vai fechando para que ela possa também vivenciar a vida dela, experienciar a vida dela terrena e não a espiritual. Mas tem aquelas crianças que elas já nascem com aquele propósito, aquela escolha que ela fez no período intermissivo entre vidas, em que em algum momento da adolescência, em algum momento da juventude, aquele parapsiquismo dela que ela já trabalhou, seja no período intermissivo entre vidas, seja em outras vidas, para aflorar, de repente, voltar à abertura. Então, por exemplo, se dá com 15 anos, comigo se deu com 12 anos, quando eu comecei a ter as experiências fora do corpo com lucidez. Então, tem crianças que têm com 12, com 15, com 17, com 12, com 20, mais adolescentes, mais jovens, mais adultos. Aí vai ser da história karmática de cada um, da escolha de propósito de vida, da escolha de próprio, o que ela quer experienciar aqui. Então, com as minhas filhas, na verdade, até hoje, elas têm um tipo de clarividência intuitiva muito forte, muito forte. E a gente respeita isso, Samuel, aqui em casa, mas não porque agora elas já saíram de casa, mas existe esse respeito entre nós aqui de que quando uma pessoa sente uma intuição em relação à outra, a gente escuta. Mas o que você está sentindo? Não, mãe, estou sentindo isso, isso. Você não deve sair agora porque estou sentindo um aperto muito forte no coração. E eu respeito. Eu falo, tá bom, filha, eu não senti isso, mas por você eu vou respeitar. E sempre, Samuel, olha, a gente tem histórias e muitas histórias. Hoje elas estão com 28 anos e 26, então 29 e 26. Então nós temos histórias para contar assim de intuições que eu escutei, elas me escutaram e as coisas depois aconteciam dentro da intuição que elas tinham. Porque as amigas foram no local que elas sentiram intuição de não ir e algo ruim aconteceu. Ou comigo também. Então, eu fiz elas crescerem respeitando o que elas sentem em seus corações. Que eu acho que é muito mais importante elas vivenciar aquilo que elas estão sentindo e botarem para fora, conversar, e juntas a gente tentava descobrir o que quer. E quando a gente não descobria, a gente ficava quietinha ali na nossa, esperando, né, alguma coisa que pudesse acontecer ou não. Você falou sobre esse redespertar dentro ali daquele desenvolvimento daquela pessoa, daquela consciência encarnada, né? E aqui é a estatística do Consciência, tá? 90% dos convidados que passaram aqui pelo programa tem uma data específica, tem um ano de despertar, 14 anos. 90% dos convidados, é só vocês voltarem aí, mais de 1000 entrevistas que tem aqui, mais de 1000 vídeos que tem aqui no canal, vocês vão vendo aí esses convidados, eu faço essas perguntas, né? Como é que foi esse despertar, como é que teve esse lampejo, como é que fez esse chamado, né? E aí 90%, a maioria deles, 90%, falam dessa faixa etária dos 14 anos de idade, alguns 15, alguns 13, mas 14 é a média ali dos 90%. Interessante, né? Isso, né? Também, a É? maioria das pessoas que eu conheço fala entre 12, 15 e 16 anos. Eu gosto de me associar porque para mim também foi esse redespertar, para mim também foi aos 14 anos. Olha aqui a imagem, uma das imagens da original do Viajando nas Estrelas. Eu não sei se você já contou a história dessa imagem, mas está ela aqui. Essa imagem é a imagem que eu inicio o livro, na verdade, que é a Mili contando, né, a Thalita contando para a Mili uma experiência que teve fora do corpo. E ali elas começam nossa, eu também sinto isso, também acontece isso comigo. Então elas começam a trocar as experiências que elas têm fora do corpo. E assim isso aconteceu também comigo, Samuel, com meu irmão. Eu comecei com 12 anos, meu irmão tinha 13 na época, também experienciava essas vivências fora do corpo, e para ele era muito, muito problemático, porque ele passava pela catalepsia projetiva e achava que ia morrer,
e para mim era fácil, eu já tinha passado um pouquinho mais vezes do que ele, e ele até hoje tem esse medo da experiência fora do corpo por conta da paralisia noturna. E eu também conversava com ele, contava minhas experiências, ele contava para mim, e as minhas filhas foram iguaizinhas, uma contando com a outra aí no quarto. Aproveitando até o gancho nessa perspectiva, cronológica e familiar, né, de você contando para o seu irmão, o seu irmão contando para você, as suas filhas, uma contando para a outra, né. Lá na abertura do programa eu fiz uma pergunta se existe uma herança parapsíquica. Qual é a sua opinião sobre isso? Existe uma herança parapsíquica genética e espiritual que vai sendo transmitida? O que você pensa sobre essa visão, essa percepção? Eu penso assim, Samuel, eu acho que o espírito, quando ele está no período intermissivo entre vidas, ele, quando vai reencarnar, ele precisa ter um eco emocional, né, um vazio existencial muito compatível com aquele determinado planeta, com aquele determinado pai, com aquela determinada mãe. Então, qual é essa ligação que ele tem com esse casal? Não é só emocional, também tem que ser ligado ao campo bioelétrico ou dupletérico do pai e da mãe. E se esse pai ou essa mãe tem os seus chakras que fazem parte do dupletérico, que na verdade os chakras são, né, o dupletérico, o campo bioelétrico, porque o campo bioelétrico nada mais é do que microcanulinhas, vários cânulas energéticas e em determinados pontos principais, 7 pontos principais que nós temos, essas cânulas são maiores, elas se interconectam, gerando um vórtice maior rotativo, né? E chamamos de chakra. Então, o chakra é o campo bioelétrico. E o chakra tem a ver com o parapsiquismo, o desenvolvimento de cada chakra que aquele pai teve ou aquela mãe teve naquela vida, ou no período entre vidas, ou de outras vidas, já traz uma assinatura energética no seu campo bioelétrico também. Então, os seus chakras e o seu parachakra, que são os chakras espirituais do psicossoma daquele pai e daquela mãe, tem também um certo desenvolvimento parapsíquico. Então, a criança, quando ela vai reencarnar, ela tem que ter um eco emocional com tudo isso. Então, ela já vem numa família pode ser até que aqueles pais não desenvolvam em vida, não queiram desenvolver mais, não queiram despertar a capacidade latente que eles têm, o potencial ali que eles têm. Porque talvez a religião que eles tenham não permita, talvez eles não queiram escolher isso para essa vida, porque já trabalharam muito em outras vidas, mas aquela criança que está reencarnando, ela vem com a assinatura de cada um. E aí, se ela também já tem essa proposta de vida, essa escolha de vida, de trabalhar em vida com o parapsiquismo, então eu acho que não é só a genética, mas sim a parte de assinatura espiritual também. Seguindo até essa conexão, né, da assinatura espiritual que é ali herdada pela criança em si, né? Nessa relação causa e efeito, é possível que as crianças também herdem heranças, por exemplo, de assédios espirituais e energias negativas desses familiares ou desses parentes desencarnados? Olha, Samuel, eu já vi muito isso acontecer, inclusive na minha própria família, né? Eu acho que da mesma forma, a gente está acostumado a falar, a gente herda a herança genética ou assinatura espiritual, que parece que tudo é só positivo, né? Tudo é só positivo. Mas não é tudo. Como eu falei, o lado emocional, o eco emocional, emoção. Emoção já é uma coisa em desequilíbrio, que toda hora oscila. Uma hora você está calmo, uma hora você está ansioso, uma hora você está deprimido, outra hora você está eufórico, e aí vai. Uma hora você está nervoso, pavio curto, relaxado, em paz. Então, tudo isso é o nosso desequilíbrio, a nossa desordem emocional que nós trazemos. E, baseado nas desordens emocionais que nós trazemos, e que os nossos pais também têm, porque ser humano é isso, reencarnar aqui nesse planeta é ter essa desordem emocional, esse vazio existencial, onde nós precisamos entender quem nós somos e o que nos preenche, o que nos deixa
pleno. E a gente vai galgando aí durante vidas e vidas. Então, se você tem uma atração de um ecoemocional, de um lado, né, de um lado parapsíquico, você também tem um lado que também é uma desordem emocional. E toda desordem emocional gera também um tipo de assédio. Então, esses espíritos encarnados também que possam ter a ver com aquela família, ou com aquele espírito, seja de vida passada, seja de período intermissivo entre vidas, seja só relacionado ao pai, seja só relacionado à mãe, seja só relacionado ao espírito da criança que está renascendo. Então, existe um reencontro ali de trocas energéticas que vai sim mexer com a criança, com a mãe e com o pai. O casal, quando está desarmonioso, isso gera, reverbera na energia da criança. A criança tende a somatizar aquele assédio em cima dela, porque é uma criança que está com a aura aberta. Então, essa energia vai sim acoplar na aura da criança, ela vai ficar chorosa, vai ficar manhosa, não vai conseguir dormir aquela noite. Então, eu vejo que realmente tem assimilidade muito fácil entre pais e filhos, sim. Vamos colocar aqui mais uma imagem do livro Viajando nas Estrelas, Liliane Moura. Liliane, no novo acho que você colocou a Liliane Moura Martins mesmo, o nome completo ali, né? Isso. Liliane Moura Martins, olha aí, mais uma imagem. Essa imagem foi uma experiência que eu tive com a minha filha maior, e nós saímos e nós fomos para os Himalaias. E ela lembra, eu sabia que eram os Himalaias, porque eu me lembro bem de uma voz de um mentor, de um amparador falar onde eu estava, porque eu perguntei, eu não via ninguém, só via essa minha filha, e ela agarrou no meu pescoço, assim, de trás, mas aí eu coloquei uma do lado da outra, pedi para o Renato fazer uma do lado da outra, e ela contou para mim no dia seguinte que ela estava voando comigo em cima de montanhas de gelo, de neve. E aí eu falei, realmente, nós saímos para passear, chama Himalaia, filha. Ela falou, onde que é Himalaia? Eu lembro que eu mostrei para ela e tudo mais, as fotos, né, de onde que é Himalaia. Mas por que a gente foi para lá? Falei, não sei, filha, a gente se encontrou fora e quando eu vi nós estávamos lá. E eu não sei mesmo por que nós fomos para lá. Eu sei que foi exatamente essa experiência e eu quis mostrar através de um desenho, deixar registrado isso. Muito bom. Vamos colocar mais uma imagem aqui, aproveitar que tem essas ilustrações. Olha aí, mais uma. Esse aí foi com a minha filha menor. Ela estava nesse templo e eu apareci nesse templo. Era um templo que ela estava aprendendo, na verdade, reaprendendo a meditação. E aí ela me contou que as pessoas eram carecas e que tinham esse rabo comprido atrás. Eu não sei que templo era esse, mas também foi um encontro que nós fizemos, nós nos encontramos, na verdade, lá. E quando eu cheguei lá, ela já estava ali meditando. E ela me contou no dia seguinte, falou, mamãe, me levaram para um lugar que parecia uma igreja e as pessoas vestiam roupas largas, azuis, e eram carecas e só tinham rabos de cavalo atrás. Lembra da mãe? Ela falou assim, não me lembro de você. E eu estava lá também. E aí eu pedi para que desenhasse dessa forma. Você falou sobre esse reaprendizado meditativo fora do corpo que a sua filha teve, e você chegou também a instruir ou passar alguma ideia de livro, ou conduzir alguma prática meditativa com as suas filhas nessa Não, faixa, nessa faixa? a Não. gente brincava, às vezes, né? A gente tem até vídeos, né? Vídeos de brincadeiras que minhas filhas gostavam de filmar, elas mas tirando tudo sarro, porque elas não ficavam quietas de jeito nenhum. Era bem complicado, e ainda mais tinha sobrinhos juntos, né? Eu tenho 4 sobrinhos, 2 meninas e 2 meninos da mesma faixa de idade, então era mais tiração de sarro naquela época. Hoje, sim, elas meditam, a menor medita mais toda semana, não é todo dia que ela medita, tem um dia certo que ela faz, nós fazemos juntos um vídeo, né, de meditação, e a mais velha, eu passo bastante exercícios com a minha voz mesmo, né, de trabalho de bioenergia, trabalho de relaxamento mental, e ela escuta para quando ela está mais ansiosa,
Então, elas têm essa facilidade de entrar fácil nesse estado meditativo. Mas não medita todo dia, não, viu, Samuel? Muito bom. Uma das perguntas na abertura do programa foi quais são os principais fenômenos parapsíquicos que são encontrados ou que são compartilhados ou relatados pelas crianças. Nesses anos de história também, de muitos cursos que você deu, e de encontro com pais e com filhos também, com crianças, quais então os principais fenômenos parapsíquicos que são vivenciados pelas crianças que você já teve contato, acesso a algum relato? Já tive bastante, inclusive até com os meus sobrinhos também, filhos de amigas, que sempre tem aquele tal do amiguinho invisível que conversa, que senta e que brinca com ele, mesmo que ninguém esteja vendo. E isso é uma das coisas muito interessantes, Samuel, porque eu sempre falo, os pais que perceberem que seus filhos têm esse amiguinho espiritual conversando, brincando e tudo mais, a criança ela bloqueia a existência desse amiguinho quando ela percebe, através do mimetismo, que é a imitação dos pais, percebe que os pais não estão vendo esse amiguinho, só ela está vendo. E aí ela começa a bloquear o chakra frontal, porque se meu pai e minha mãe não estão vendo, eu também passo a não ver. Isso é inconsciente. E aí, então, é importante para os pais, mesmo que eles não sejam clarividentes, dar esse voto de confiança para a criança, falar, realmente, filha, a mamãe e o papai já passou dessa fase, eu não enxergo, eu não vejo isso, mas as crianças da sua idade, algumas enxergam, outras não. Levar a coisa com mais facilidade, né, com mais naturalidade. E eu já escutei muito, Samuel, de crianças, assim, de ver, conversar, ver, olhar para você e falar, tô vendo uma cor em volta da sua cabeça, tia. Ai, tem amarelo aqui, tô vendo azul aqui. Então, começa a ver a cor da aura da pessoa. Então, não é só espírito que eles veem e conversam, e sim começa a ver todo o contexto áurico, o campo áurico da pessoa. Às vezes está numa igreja, vê alguma coisa entrando. Minhas filhas viam espíritos que atravessar no carro e na frente a gente passar por cima e não ter nada. E aí ela olhava atrás e ele estava lá. E ela falava, mamãe, você atropelou uma pessoa. Aí eu me tocava que ela estava vendo um espírito. Então, assim, tinha tantas experiências assim que você começa a falar, nossa, quantas crianças devem ver tanta coisa e não, talvez nem fale de uma forma espiritual porque não consegue discernir a diferença do que é real e do que é espiritual, né, do que é matéria, do que é espiritual. Então, por isso que eu acho que é interessante você ter mais bibliografia de assuntos, temáticas, para que os pais estejam mais ligados e conectados com as experiências dos seus filhos. Tem muita coisa acontecendo, principalmente essa moçada aí que está reencarnando, que vem já que parece que nunca vi na minha vida a percepção que essas crianças têm hoje. É demais. Muito bom, né? E falar nisso, uma das indicações é esse relançamento, Viajando nas Estrelas com Liliane Mona Martins. Entra lá e depois vocês podem adquirir este livro. Eu fico pensando também nessa questão do momento atual e vou fazer uma pergunta relacionada à sua própria experiência de jornada quando na infância e das suas filhas, né? Quais os benefícios e os malefícios do desenvolvimento de percepções parapsíquicas na infância? O que é? Quais os prós e os contras também, né? Você disse, também citou agora há pouco sobre esse bloqueio inconsciente que ocorre normalmente por conta dessa não assimilação ou não sim ou não identificação dos próprios pais, né? Mas quais os prós e os contras no geral, assim, relacionados a essas percepções parapsíquicas? Eu acho, Samuel, no contra, vamos falar no contra, porque eu já não só vivenciei, como eu já vi muitas amigas vivenciar isso. A criança, quando ela está aberta, as percepções dela estão muito sensíveis, ela capta muita coisa dos pais. E se os pais não estiverem numa relação harmoniosa, se for uma relação de brigas constantes,
um ambiente onde oscila muito as energias emocionais, essa criança ela vai captar e vai somatizar muito mais fácil, muito rápido essas energias negativas. Então, vai ser uma criança nervosa, uma criança ansiosa, uma criança deprimida, uma criança chorona. Então, essa criança, ela não sabe o que ela está percebendo, mas ela está sentindo, ela está reagindo de uma energia que vem dos pais, e é muito forte a conexão entre filho e pais, né, ou filha e pais. Então, se aquele ambiente não for adequado para você educar uma criança na harmonia, no diálogo, no bem-estar, é claro que nós somos seres humanos e a gente está o tempo todo oscilando, mas é muita responsabilidade nossa como pais tentarmos nos autoconhecermos o máximo que a gente puder. Então, o trabalho, até mesmo de antes de querer ser pai, eu acho que você tem que se conhecer o suficiente para saber se você está preparada para que na hora que você oscilar demais o seu emocional e você destrambelhar e brigar, espernear e jogar essa carga no seu ambiente, no seu lar, em cima do seu filho, da sua filha, então é muita irresponsabilidade. É claro que ninguém está pronto 100%, e o estar pronto não existe, porque é o caminhar, né? É o viver. Agora eu sou pai, o que eu faço? Vou viver. Então, mas viver com responsabilidade, de tentar se trabalhar para ser um bom pai, uma boa mãe, para que seu filho não sofra essa repercussão. Quanto mais sensível o seu filho for, mais sensível tiver ao parapsiquismo, que às vezes não depende nem de você. Às vezes eu estou falando isso, olha, tenta conversar com seu filho, tenta dar atenção às experiências que ele tem de sonhos, ou dessa pessoa que passou ali do lado da parede, do outro lado. Isso não quer dizer que você fazendo dessa forma, as percepções dessa criança não vão fechar. Vai fechar no momento certo, porque ela vai precisar viver a vida dela, na relação, na escola, nos coleguinhas, a própria vida dela. E se tiver que voltar a abrir uma hora, vai voltar, senão ela vai passar o resto da vida dela sem a percepção extrasensorial. E tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem nada errado disso. Mas aquela intuição, isso é uma coisa que você não precisa ter uma clarividência aberta, né, que é a clarividência direta, mas você pode ter a clarividência interna, que é a intuição, que é a que as minhas filhas trazem até hoje. Fecharam a parte da clarividência direta, de ver espíritos, mas a intuitiva é muito forte nelas. Então, e elas hoje aprenderam comigo a não estar suscetível à captação de energias externas, se captar, opa, peraí, deixa eu me centrar, tentar mexer minha energia para ficar melhor, tentar me aquietar, respirar fundo, tentar me acalmar para que essa energia tumultuada comece a sair fora do meu campo áurico. Então, hoje elas têm ideia do que é isso, porque eu passei isso para elas, né? Eu ensinei isso para elas, que é tudo que eu aprendi e fez diferença na minha vida, faz diferença na minha vida. Então, os prós e os contras são esses, porque a criança fica mesmo suscetível. Então, eu dava passes energéticos nas minhas filhas, porque tinha momentos que, sabe, estava tumultuado, né? A gente morando tudo na casa dos meus pais, eu tinha me divorciado, então são momentos de crises existenciais. Então, eu passei por todo esse período onde eu tinha que ser responsável e tinha que fazer uma limpeza, não só em mim, como dar passes nela, dar passes no ambiente, tentar tranquilizar. E a gente sabe, né, Samuel, a gente é dessa área dos bruxinhos, né? Então a gente tem que trabalhar bem esse tipo de energia interna e externa, né? Uhum. Eu ia fazer uma pergunta até relacionada a isso, já deu a resposta, né? Poderíamos dizer, então, que essas crianças, né, elas são crianças esponjas energeticamente falando, né? Crianças que vai captando isso. E a pergunta que eu ia fazer em seguida seria exatamente isso, né? Como é que elas poderiam se livrar desses lixos energéticos que são emanados de outras pessoas e de terceiros em si. Você Como sabe que você eu já acho? respondeu, você pode trazer aqui um pitaco antes de eu colocar mais uma imagem, já que você já Tá. deu uma Eu eureka acho aí. bem interessante que a gente poderia fazer assim para as crianças, que poderia aumentar,
na nossa sociedade, na nossa educação, seria o trabalho de meditação, a princípio. Já tem muitas escolas que praticam isso. Por quê? Quando a criança se aquieta, se percebe, presta atenção na respiraçãozinha dela, ela já está fazendo um trabalho de autolimpeza bioenergética, onde a aura dela está ficando menos tensa, menos exposta e mais quietinha. Isso faz com que o assédio não aconteça. E se tivesse o assédio antes, isso cria o quê? O desassédio, o desacoplamento áurico com essas energias mais densas. Então, a meditação, a princípio, seria uma coisa muito legal para ser inserido em escolas. Aí depois, conforme elas vão crescendo, elas vão aprendendo o trabalho de bioenergia, né? Que aí a gente sabe trabalhar os chakras, trabalhar uma rotação áurica, uma emanação de energia, conforme elas vão crescendo, né? A gente tem vários amigos reikianos e que trabalham também em bioenergias que começam a ensinar também para as crianças sobre essas práticas, né, ali. Vamos usar mais uma imagem do livro Viajando nas Estrelas. Ah, sim, essa foi uma dos contos, né, da história da minha filha maior, contando para minha filha menor que ela viu no quintal do avô um disco, na verdade, cheio de luzinhas, e que ela foi lá para dentro. Muito bem, vamos a mais uma. Olha essa daqui. Sim, aí foi um contato, né, com uns seres extraterrestres, e ela questionando, porque quando eu saí do meu corpo e vi um casal ali em forma humanoide, teve uma outra vez que eu vi também estilo Grace, esses Grace que a gente conhece de cabeçudinho e tudo mais. E nessa época, foi mais ou menos na época que a minha mãe estava em coma, né, que foi ano de 99, mais ou menos, que eu dormia com elas no quarto com o meu pai, para o meu pai não ficar sozinho, e minha mãe estava na UTI. Então, começaram a aparecer muitos Greys nessa época, e esses Greys, eles trabalhavam com cura, com cristais, com artefatos de cristais. E 2 desses, assim, da mesma altura, brancos, apareceram para ela. E ela questiona, aí isso não é uma realidade, foi uma historinha que eu coloquei para dar uma história, né, legal para as crianças, ela questionando por que existem raças com rostos diferentes. Porque ela estava vendo uma ali igual a ele, mas que ela já tinha visto num sonho dela, um outro que tinha essa cabecinha mais alongada e com a pele branca. Então eu fiz uma história ela perguntando isso para eles. Muito bem, deixa eu colocar aqui algumas participações que estão acontecendo aqui ao vivo, gente desejando aqui ótimas vibrações, como o Rerivaldo, lá de Maceió, Alagoas, a Leila também por aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o Helder, lá de Portugal, boa noite a todos, querida Liliane Samuel, mais uma live maravilhosa com certeza, a Conexão Luz também está mandando aqui, ó, boa noite, e está também saudando o Helder, a Cristina também por aqui, o Daniel, boa noite família, Eleli, aprendemos muito com você, está comentando ele aqui, ele que é Daniel. de Foz, do Iguaçu, o Di também por aqui desejando boa noite, a Josefine também boa noite, Samuel Eliane, outra grande live, muito obrigado, de Los Angeles, e manda beijos aqui. Minha amiga de Los Angeles. Internacionais. A Ana Teixeira também, boa noite, Samuel, boa noite, Lili, querida. Oi, aqui Ana. eu e minha irmã começamos a trocar experiências de clarividência fora do corpo desde 5 anos. Depois meu pai começou a manifestar o parapsiquismo, até se tornar pai de santo na Umbanda. Meu irmão e meus filhos também vivenciam tudo isso. Nessa família é assim, acho que foi combinado. Bacana, Ana. Muito bom. O Eduardo também está por aqui, desejando aqui uma boa noite. Aqui o Eduardo. E o Daniel comentou, relato ilustrado, tudo de bom, isso traz vida para as histórias, né? Essa conexões de Concordo, ilustrações aqui, né? Olha que beleza. Concordo. Esse emblema aí da roupa
desse extraterrestre, foi uma coisa que minha filha viu fora do corpo também, e engraçado que em 2007 eu fui para Machu Picchu, e esse colar que eu uso aqui, acho que não vai dar para ver, mas é também uma espiral, né? E isso acompanha a gente, eu trouxe para elas também brinquinhos, tudo com esse espiral, porque parece que é uma marca registrada da gente, assim, a gente gosta muito dessa imagem. E aí eu coloquei na roupa desses extraterrestres também. Olha, muito bem. Aí nós temos aqui também várias pessoas como a Ana Teixeira dando boa noite. Aí o Eduardo pergunta: esses desentendimentos na gestação também pode afetar o desenvolvimento do feto? Pergunta aqui o Eduardo Reno. Eduardo, o desenvolvimento, na verdade, do feto, eu acho que o que mais promove a falta de conexão com, a gente chama de MOB, né? Modelo Organizador Biológico, que é o psicossoma com duplo etérico ou campo bioelétrico acoplado no feto, né? No corpo físico, que tudo isso forma um modelo organizador biológico. Então, ali, ao reencarnar e ao estar já na gestação, na barriga da mãe, o que pode acontecer emocionalmente, devido aos desentendimentos do casal, isso pode gerar repercussão energética negativa na criança. Né? Uma criança que ela está num padrão, a mesma coisa que aquela criança que nasceu num ambiente onde só tem brigas, ela vai desenvolver uma gastrite nervosa, uma ansiedade, às vezes uma depressão, então, ou às vezes uma alienação, né, de não querer esse tipo de ruído, é demais um ruído para ela, né? Então ela acaba ficando mais no seu mundinho. Então, isso pode afetar a criança, mas não em questão de formação do feto em si, do corpo físico, mas sim na formação mesmo psicológica, energética daquela criança. Já nascer num ambiente super emocionalmente turbulento. Então, tem crianças que fazem o rebirthing, né? Aquelas terapias de renascimento, adultos que fazem quando crianças, no feto da mãe, e se lembram das brigas dos pais, se lembram que o pai não queria a gestação, a mãe não queria, quis abortar. Então, essa rejeição, ela caminha junto na vida da criança e na fase adulta. Então, essa parte realmente afeta. Nas mais diversas experiências que você teve, né, de contato com extraterrestres, e até pegando aqui essa imagem aqui do livro Viajando nas Estrelas, né? As experiências, em sua maioria, eram experiências onde você estava fora do corpo, onde seus filhos estavam fora do corpo, onde essas pessoas estavam fora do corpo, e essas extraterrestres estavam também fora do corpo? E é uma pergunta também para dar uma liga nessa pergunta: os extraterrestres dormem, ou esses contatos, eles teve também contatos em que usava algum tipo de tecnologia mais, uma tecnologia mais material? Samuel, existe de tudo, na verdade, né? Esses Greys que apareceu para mim há muito tempo, eu já vi, inclusive tem até um livro, né, do próprio Wagner Borges, onde ele viu, né, os Greys saindo de seus corpos dentro das naves e vindo para fazer um contato, né, com ele, dar uma assistência e tudo mais. Eu tive essa experiência também com os Greys. E com os humanoides, eu nunca vi eles deixando o corpo deles, mas a maioria das vezes que eu estive com eles fora do corpo, eu não tive a percepção de achar que eles estavam em espírito, e nem se eles estavam em holografia, e nem se eles estavam em corpo físico deles, porque, na verdade, alguns deles me disseram uma vez que o corpo físico deles, para a gente, é mais ou menos, seria o corpo espiritual que nós temos. Então, eles, por terem menos lado emocional, né, essas oscilações emocionais, o corpo deles, que seria o psicossoma, o espírito, o corpo das emoções, é muito mais sutil.
Então, desculpa, o corpo físico deles, que não precisa de tanta oscilação, é muito mais sutil. Então, o psicossoma é mais sutil ainda, o espírito é mais sutil ainda. Então, ver isso fora do corpo, para mim, no meu caso, eu não consegui discernir, e não consigo até hoje, porque quando eu vejo alguns, eu até já fui tocada por eles, é como se fosse pele com pele, matéria com matéria. Mas nós sabemos que experiência fora do corpo, quando você está fora do corpo e você está na mesma densidade que o outro espírito, no mesmo plano espiritual que ele, vocês se tocam e vocês não se transpassam. A não ser que seja um mentor extrafísico muito mais sutil, que também às vezes não quer nem se mostrar, então eles transpassam a gente porque a gente está na camada aqui, da camada paratroposférica do planeta mais densa, então você está muito mais ligado ao corpo físico do que o lado espiritual sutil, o plano espiritual mais sutil. Então isso muda, oscila também. Mas no meu caso, eu nunca cheguei para eles e perguntei: você está fora do seu corpo? Você está em espírito ou você está em matéria? Isso não é o mais importante, pelo menos para mim, no momento que eu encontro com eles. Sempre tem um discurso diferente vindo deles para mim, e é como se eles tivessem um certo receio de que você vai voltar logo para o corpo e precisa ser colocado aquele tema num tempo logo para que você entenda e traga aquela lembrança para cá ao acordar. Então, são temas mais, eu acredito, com mais importância do que você sentir, querer perguntar se eles estão fora dos seus corpos ou não. Já vi os Greys saindo dos seus corpos, e eu acho que eles têm tecnologia para isso também, para sutilizar mais ou densificar mais seus corpos. E se eles dormem ou não, Samuel, não faço ideia se eles dormem ou não. Nunca perguntei isso. Nunca Muito tive bom, Eduardo. interesse, na verdade. O Eduardo agradeceu aqui a resposta e a Marli comentou que a minha neta fala de um ser, ela se refere a ele de amarelo, e ela falou que era como essa do seu livro, um Grey, comentou aqui Olha que a Marli interessante. Oliveira, olha. E ela falou que Às vai ver o vezes o seu livro amarelo também. pode ser até mesmo a aura, né, do ser, que geralmente essa parte da cabeça, né, da aura da cabeça tem essa parte dourada também, né? Então depende muito do que ela está vibrando naquele momento, pode ficar dourado, lilás, azul. Muito bem. A Patrícia lá de Minas Gerais está mandando também good vibes. Aqui a Mineirinha. Patrícia Mineirinha está por aqui. A Maria também me desejou uma boa noite também antes. A Andréia também por aqui, ó. Beijos de Florianópolis. Está Ah, mandando aqui. Floripa com a gente. Que beleza. Aqui, a Liliane, adorei seu livro sobre projeção astral. Comprei outro para presentear uma amiga. Sua didática é maravilhosa e conteúdo maravilhoso. Está agradecendo aqui o Astronando. Obrigada, Astronando. E beleza. Enquanto isso, o Daniel se libera e fala: eu dei vontade até de ilustrar. Estou assistindo e desenhando algo Olha só, relacionado à live aqui, ó. Tô comentando ele aqui. que bacana, podia mostrar aí pra gente. Verdade. E o Gregory pergunta aqui: boa noite. Muito bacana o livro. Você tem algum outro livro com seus relatos? Perguntou aqui o Gregory. Eu tenho esse livro aqui, né? Não sei se você conhece, da projeção astral. Aqui eu tenho bastante relatos, aqui, ó, dos sonhos e das projeções. Então, por enquanto, são esses dois livros, o Viajando nas Estrelas e o Projeção Astral. Mas estou escrevendo um, está no forno ainda, e bem bacana, onde eu vou contar muitos relatos relacionados à paralisia do sono, que eu acho que é um tema, Samuel, que é muito importante para que as pessoas passem por esse fenômeno perdendo medo, porque as pessoas paralisam, exatamente com a catalepsia, paralisam até o querer entender o fenômeno, o processo, e param de estudar. Acham que isso é uma coisa que só vai perturbar o sono. Então, eu quero desmistificar esse fenômeno através de elucidações das minhas experiências com a paralisia noturna. Então, vou contar todos os meus relatos que eu tive em relação à paralisia noturna desde os 12 anos e o que eu fui aprendendo com cada um desse fenômeno e como que eu fui dominando a paralisia
E até hoje, como eu consegui gostar de ter paralisia noturna. Eu adoro ter paralisia, porque é o momento que a minha consciência desperta no meio da experiência, um pé no plano espiritual e um pé no plano físico. E aí você faz aquela escolha. Você quer voltar para o corpo físico acordar ou você quer sair ter uma experiência legal? Então, quando você decide isso, você faz essa escolha, você sai lúcida e tem uma experiência com lucidez contínua. Então, assim, eu adoro a paralisia. Hoje eu consigo realmente aceitar esse fenômeno na minha vida sem medo, sem misticismo, sem nada. Então, eu gostaria de passar isso para as pessoas, para que elas possam continuar a sua busca e os seus estudos dentro desse tema. Pensando nas crianças, já que esse é o tema que a gente colocou, né? Viagem, astral e contato extraterrestre na infância, e pegando o gancho no livro relançado agora da Liliane Moura Martins, né? Viajando nas Estrelas. Qual a influência, já também nessa última comentário que você trouxe, né? De que forma o medo influencia nas experiências fora do corpo, notadamente quando eles vão chegando ou vão tendo acesso a filmes, amigos, parentes ou professores, que vão trazendo ali, ou terceiros vão trazendo algumas ideias quase que de terror relacionado a essas experiências, né? Quase Ou não. mesmo despertando uma chamada progestiofobia em relação às suas próprias experiências, né? De que forma esse medo começa realmente a bloquear e qual seria a saída, né, para essas crianças também em relação a esses processos? Olha, Samuel, desde pequena eu gostava muito, muito de assistir filmes de terror. Filmes de espírito, né? Tinha um canal na minha época que chamava Cine Mistério. Era todo sábado, começava meia-noite. E nós, meus primos, minhas primas, meus irmãos, a gente esperava meia-noite para assistir. E ia dormir todo mundo com medo. E eu tinha as paralisias e eu achava realmente que aquele espírito que eu vi, aquele Drácula que eu vi, aquele vampiro que eu vi, estava entrando no meu quarto e os chiados intracranianos que eu sentia, que era e às vezes era eu morava numa casa de carpete, aquela época ainda usava bastante carpete, né? E para mim era um espírito se rastejando, chegando perto da minha cama. Então assim, eu tive muita noites assim que eram realmente terror noturno. Até eu descobrir que eu conseguia passar daquela fase da paralisia noturna e não vinha o medo e eu descolava, me via fora e comecei a perceber que eu ia e vinha, acordava, não acontecia nada, eu ia e vinha, saía, acordava, não acontecia nada. Mas foi um processo de terror, sim. Várias vezes eu tive, porque eu já estava acostumada a assistir filmes de terror. Eu sempre gostei dessa coisa espiritual, essa coisa de assustar meus irmãos, de ser assustada, e tanto que até hoje minhas filhas me assustam e ainda tomam susto, né? Elas aqui em casa é uma piada. Então, assim, isso já está no sangue. Então, mas hoje, com a cabeça que eu tenho, com os estudos que eu adquiri, com as experiências que eu desenvolvi, domínio que eu desenvolvi nessa área da experiência fora do corpo, eu não aconselho as crianças assistirem filmes de terror. Eu não aconselho, principalmente à noite antes de dormir, porque a gente leva, hoje eu entendo isso, a gente leva no nosso cérebro físico os últimos acontecimentos. Então, seja um filme, seja uma discussão, seja uma briga, seja uma revistinha, seja um livro, seja qualquer coisa, o nosso cérebro está ali engavetando todas as cenas, inclusive as de terror. E é muito mais fácil você desenvolver um pesadelo, porque você acaba levando isso para fora do corpo. Juntou com a paralisia, nossa, aí fez a combinação perfeita para que, dependendo da religião que os pais têm, é o diabo que está tomando seu corpo, isso é coisa do demônio, começa a bloquear, a quebrar e começa a levar em outros lugares para tomar passe, para tomar charutada, para tomar não sei o quê, para fechar o corpo, aí começa um monte de coisa, né? Então, eu não aconselho as crianças a assistirem filmes assim de muito sangue, muita violência, porque isso realmente vai fazer diferença
para o seu sono, tá? Isso não é legal. E a parte, assim, de desenvolver melhor essa parte da catalepsia, eu tenho na minha própria família, hoje todos os meus sobrinhos e sobrinhas já têm mais de 20 anos, mas eles me contavam, né, que eu tenho até um vídeo pequeno no meu Instagram, numa dos ícones ali, das bolinhas, minha filha fazendo uma entrevista comigo, ela tinha menos idade, ela contando que no dia que ela se viu cataléptica, né, paralisada, ela contando que ela queria falar, mas ela tinha certeza que ela estava acordada, porque ela estava vendo tudo, porque a consciência está desperta. O olho da consciência, o olho do espírito está aberto. Teu olho físico está fechado, mas a sua consciência está com a clarividência aberta. Então, para a pessoa, ela está acordada. Se você falar para ela, não, você estava dormindo, seu espírito estava acordado. Não, eu estava acordada sim. Tanto que eu fiz força para mexer o dedinho e acordei. Ok, a sua consciência fez a força para você mexer um membro ou uma pálpebra. E aí passou pelos liames energéticos do duplo etérico para o sistema nervoso físico e o teu cérebro entendeu o recado e você desperta, você acorda. Então, ela tem esse vídeo, ela está contando ali, é muito engraçado, até acho que vale a pena vocês assistirem, faz tempo esse vídeo, mas eu deixo ali porque eu achei muito engraçado. E os meus sobrinhos me contavam também, que saíam, batia no teto, voltava, queria sair pela janela, não conseguia, porque tem uma certa densidade na faixa de atividade do cordão de prata, que são aqueles 4 metros de diâmetro, em volta do corpo físico. Então, eles relatam muito disso, que eu saí, eu fiquei presa no meu quarto, eu me vi na cama, eu estava morta, fiquei com medo da minha mãe chorar. Então, realmente tem isso. Agora, como fazer com que elas com que elas tenham um certo discernimento para saber o que é isso ou não é? Aí eu falo, Samuel, os pais têm que ter mais estudos quanto a esse fenômeno, para passar desde criança para os filhos, porque elas vão crescer, se não tiverem os pais assim, elas vão ter colegas, elas vão ter professoras, vão ter outras, ou o padre da igreja, ou o pastor da igreja, ou sei lá, o Pai Joaquim, várias, né, religiões que nós temos, falando determinadas coisas diferentes, e aonde ela vai construir, né, vai construir uma crença em cima daquele fenômeno. Então, quanto menos você construir uma crença e mais natural deixar acontecer, mais os pais deixarem com que a criança veja que é um processo natural de todas as pessoas, para algumas mais ostensivo, para outras menos ostensivas, vai depender da sensibilidade de cada criança. Às vezes você vai conversar, filha, com uma amiguinha sua que nunca sentiu isso, mas você pode conversar com outra, que a outra vai falar, nossa, comigo também acontece isso. Então, vai ter vários tipos de pessoas que vão ter essa mesma experiência e outras não. E tá tudo certo, é normal. Então, a consciência, a lucidez, a gente tem que tocar os pais primeiro. Muito bem, vamos ver mais uma imagem do livro Viajando nas Estrelas. Que cena é essa? Essa daí ela foi levada para um outro planeta, numa cidade de outro planeta, onde ela se encontrou com a Líris, né? E a outra menininha também, e ela estava mostrando um outro tipo de cidade em outro tipo de planeta. E é onde elas mostraram, através da visualização da nave, e isso foi uma experiência que elas me contaram, que quando elas estavam na nave fora do planeta Terra, olhando o planeta Terra, esse ser falou para elas assim, vocês estão vendo alguma demarcação entre as regiões do seu planeta? E elas não entendiam que eram demarcações que dividia cada região. E aí ele estava falando que o ser humano que demarca o mapa daquele planeta, porque, na verdade, visto de cima, todo mundo deveria ser uma raça apenas. E não teria que ter divisões e fronteiras. Então, ele fala ali para cuidar bem do planeta, toda a parte dos mares, do ecossistema, da poluição, dos peixes, dos golfinhos, das tartarugas. Foi tão importante essa experiência para minha filha mais velha, Samuel, que, para você ter uma ideia, ela fez o TCC dela
Era sobre a poluição dos mares, onde ela conseguiu fotos de tartarugas que tinham engolido coisas de plástico pequenininha, e ela cresceu com aquele anel entre o corpinho dela, e ela fez um TCC maravilhoso na escola dela. Então, é bacana porque você vê reverberar isso, né? Depois de anos. Muito bem. A Ana Teixeira pergunta aqui, ó, Lili, quando é que você vai lançar outro livro só com relato com suas vivências com nossos irmãos do cosmos? Ana, calma, esse também é um livro que já está na fila, tem muita coisa que eu ando escrevendo, mas que falta muita coisa, muita pesquisa, e eu não quero lançar um livro assim com coisas que eu ainda não tenho definido dentro de mim como repercussão, de transformação mesmo como ser. Então, eu estou caminhando nesse processo, estou fazendo os meus diários, estou escrevendo tudo, estou desenhando tudo que eu tenho experienciado, e garanto que mais para frente vai ter. Eu tenho isso dentro de mim, eu quero muito passar essas experiências para as pessoas, em breve. Uma das perguntas também lá do início do programa, as crianças elas têm mais facilidade em projeção astral? Muito mais, porque elas não têm as crenças que a gente tem, né? Do medo, não tem aquela coisa de que isso é proibido, de que isso é do diabo, isso é diabólico. Então, é muito mais. E não tem também, Samuel, as marras energéticas e emocionais, né? Ela ainda não construiu links energéticos, ecos emocionais com as pessoas, por mais que ela traga de outras vidas tendências emocionais e vínculos karmáticos, ela ainda está naquele esquecimento de uma vida para começar um livro aberto dessa vida. Então, ela já começa muito mais na leveza. Então, é muito mais fácil ela dormir sem preocupação do que um adulto que vai dormir com preocupação, tem que pagar um boleto, não sabe se vai ter um emprego no dia seguinte, tem que fazer uma DR com a esposa ou com o marido, tem que pagar uma escola da criança, ou seja, outra doença que está passando uma crise existencial. A criança, ela está ainda começando a desabrochar para essa vida, então ela não tem uma preocupação que vai bloquear os teus chakras. Os chakras estão muito mais soltos. E os chakras mais soltos faz com que o campo bioelétrico ele expanda muito mais fácil na hora de adormecer, e o psicossoma se descolhe muito mais fácil. Muito bem, vamos colocar aqui mais participações de vocês ao vivo. Aqui a Mirante Matos por aqui. Aqui a Jana Vegana também fala assim: boa noite, eu sou professora e tenho notado cada vez mais crianças com muita ansiedade, com muita dificuldade de socialização. Está cada vez mais complicado, está comentando aqui É verdade, Jana, é verdade. As crianças Jana. elas têm nascido mais sensíveis, né? E o ruído está muito forte, né? Quando eu falo ruído, até próprio ruído da casa, né? Do lar, dos pais. É muito importante. Essas crianças que estão nascendo agora, se os pais não tiverem menos ruído emocional, se tiverem muita desordem emocional, para essas crianças mais sensíveis, elas tendem a ficar muito mais em si, interiorizadas, introvertidas, e gostar menos de ruído, de loucura, de sair, de socializar, porque é muito barulho na consciência dela, na aura delas. E elas não sabem discernir o que é que faz com que elas não queiram socializar. Então, cria aquela ansiedade interna de querer descobrir o que elas estão sentindo e não sabe de onde vem, e acabam criando gatilhos de que começa a ver multidão, começa a ver ter que sair, ter que ir numa festinha, ter que não sei o quê, ou os pais começam a brigar perto delas, dentro do ambiente, do lar, e aí já começa aquele gatilho de se fechar, para bloquear aquele estado que, de alguma maneira, afeta o bem-estar interno delas e faz com que elas se sintam nervosas e ansiosas. Infelizmente, é uma tendência, e eu digo novamente,
a responsabilidade que é nós adultos de querermos ser pais mais presentes, mais ordenados. Se a gente não consegue fazer isso por nós, que a gente faça pelo menos por eles. Escolhermos ser pais, então vamos tentar ser responsáveis nessa parte de transmitir quanto mais harmonia, melhor, né? Pegando aqui o gancho em dois temas, do tema de hoje, né, que é a viagem astral e contato extraterrestre na infância, né, das experiências relacionadas à infância e também para quem acompanha aqui o adulto, quais seriam as sensações ou sintomas que antecedem as experiências fora do corpo? Samuel, primeiros sintomas que você sente, eu vou falar duas coisinhas, uma coisa rapidinho antes disso. Esse protocolo de acesso dos nossos amigos extraterrestres na infância faz parte realmente do protocolo e propósito daquele espírito reencarnante. Antes dele reencarnar, ele já teve um contato com esses amigos, já teve uma proposta, um acordo onde ele faz que, puxa, eu vou reencarnar eu quero mexer com esse tema porque eu quero trabalhar em conjunto com vocês em termos de assistência à humanidade, em termos de pesquisa de ancestralidade, em termos de trabalhar recordações de quem eu sou, de que isso possa reverberar em volta os meus familiares, meus amigos, o meu elo de amizade e tudo mais. Então, você já vem com essa tendência, e aí na infância eles usam esse protocolo de acesso a você através das experiências fora do corpo e também através de avistamentos físicos, assim como ocorreu comigo com 12 anos. Então, você começa a ver algo transcendental já desde a infância, você já vai tendo isso dentro de você como assinatura na sua aura desses primeiros contatos. E o que antecede a isso, geralmente a criança não percebe o que antecede. Porque quando ela vem com a paralisia, já está acontecendo, você já está paralisada. Mas hoje, como adulto e estudando o processo, eu já sinto que quando eu olho para a enteada da minha filha, por exemplo, que tem 5 aninhos, quando ela começa, desculpa, à noite, ela já começa a coçar o olho, já começa a bocejar, já está com sono e tudo mais. Quando ela vai já adormecer, e eu já dormi do lado dela várias vezes, e ela tem o sonambulismo às vezes, e ela tem a experiência fora do corpo, que eu já encontrei com ela fora do corpo também, e ela já começava a ver flashes, pontos de luz no quarto. Ou seja, ou ela estava vendo presenças de amigos espirituais, ou ela estava vendo o próprio campo eletromagnético do duplo da parede, o duplo do quarto, o duplo da matéria, né? Do físico. Então, só que quando você é criança, você não repara nisso, não tem ninguém para chegar e para você falar esse tipo de coisa. Você não vai perceber que você está tendo o balonemã, que é a expansão áurica, que é você se sentir sem corpo, que é você se sentir como um balão inflando, oscilando. Então, a criança não tem essa percepção. Ela tem a percepção na hora que está acontecendo. E todos os relatos que eu tenho visto de crianças é assim. Os meus sobrinhos, minhas filhas, quando elas percebiam, já estava acontecendo, ela já estava paralisada. E aí vem não o antecedente, mas o pós. Depois que está paralisada, sentiu o quê? Que ela estava começando a flutuar, que ela estava começando a sentir como que ela parecia uma bexiga grande flutuando acima no quarto, para lá e para cá, antes de ver o corpo. Então, o que antecede para uma criança não é perceptível, é diferente. Muito bem, a Lili acabou de pegar aqui uma pergunta que eu já estava engatilhado esperando uma imagem de nave, alguma coisa para fazer a pergunta, que seria quais os motivos, né, esses seres contatarem as crianças, mas já foi respondido, então a pergunta não será feita. Então, colocar aqui as participações de vocês. Ó, o Gustavo comentou aqui que tem paralisia direto, e minha irmã também, ela acha que é genético, já alucinou de tudo, já cheguei até ter várias da mesma noite, comentou aqui o Gustavo. A Silvia pergunta.
Ou você vai Não sei se comentar para alguma ele coisa? é terror noturno ou é uma coisa tranquila, porque eu atendo algumas pessoas, que eu faço atendimentos também, né, Samuel? E eu atendo uma pessoa que ela tem a paralisia, mas não sabe que é a paralisia, ela acorda no meio da noite gritando, gritando, porque ela faz a força para se mover, para falar, e aí ela acorda gritando, os pais escutam ela gritando. E ela não lembra o porquê que ela acordou gritando. Mas isso é indícios de uma paralisia noturna. Se ela estudasse mais e tivesse coragem de continuar os estudos, a leitura sobre o tema, ela perceberia o que está antecedendo a paralisia. Mas aí a pessoa com medo corta e bloqueia isso. Vamos a mais uma imagem do livro Viajando nas Estrelas. Aí é quando ela falou que elas estavam falando sobre meditação, que a meditação é muito importante para as crianças, e a pequenininha Milly já estava lembrando que a mãe dela sempre medita, sempre fazia yoga e tudo mais, né? Pegando um gancho até nessa imagem que a gente acabou de mostrar aqui em relação à meditação, né? Qual a diferença, até pensando nas crianças em si que estão, os pais, né, interagindo com essas crianças, qual a diferença então entre meditação e rezar, e qual a influência dessas duas práticas em relação às experiências fora do corpo? Bom, aí a gente vai entrar numa questão assim de crenças religiosas, né? Filosóficas, porque quando você reza, depende da nomenclatura, né? Que os pais usam com as crianças. Eu, quando era criança, eu nasci numa família católica e meus pais me ensinavam uma pequena rezinha. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus e Espírito Santo. Era isso. Toda noite eu rezava isso. Então, para mim, a reza era isso. Eu não rezava o Pai Nosso, que eu achava muito comprido, Ave Maria muito longa, eu não sabia de cor. Então, eu falava, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus e Espírito Santo. Era decoreba. Eu só rezava porque minha mãe falava que eu tinha que rezar. Meu pai falava que eu tinha que rezar. Mas eu hoje mudaria isso na questão de chamar de reza. Eu, né, falaria assim: olha, quando você vai dormir, imagina que o seu quarto está todo iluminado numa grande bola de luz dourada, uma grande bola de luz branca, azul clarinha, e que isso é a luz que vai te trazer um sono bom. Então, você pode pensar num grande poder criador, você pode chamar de Deus, Deus interno, grande energia cósmica, né? Algo que te faz se sentir bem. Então, se te faz sentir bem pensar no sol, pensa no sol. Se te faz sentir bem pensar no rostinho de um bebê sorrindo, pensa nesse bebê sorrindo. Tudo que te faz sentir bem, tenha isso como um ícone para você e isso reverbera de dentro para fora. Isso acende o seu coração. E isso te faz dormir bem. Então, eu acho que hoje eu mudaria o estilo, né, de fazer isso. Ah, vamos meditar antes de dormir. O que é meditar? Não pensar em nada. A criança não vai entender isso, porque a criança pensa o tempo todo. Então, o que é? Presta atenção na sua respiração, filha. Na hora que você for dormir, fecha os olhinhos, presta atenção na sua respiração. Ela vai prestar atenção uma vez só e vai cair no sono, normal. Mas ela já leva isso toda noite pensando nessa frase. Em vez de eu decorar, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus Espírito Santo, deixa eu pensar na minha respiração e ver como é que eu tô respirando. Põe a mão na sua barriguinha, vê se você está inchando ela como uma bexiga, porque essa é a verdadeira respiração de criança, que é a verdadeira respiração boa para gente, né? Então, infla sua barriguinha 2 vezes e murcha. Infla mais uma e murcha. Pensa na luz que tem no seu quarto e descansa. Então, eu falaria dessa forma, entendeu? A diferença de uma meditação para uma criança e rezar, hoje eu usaria essa formulinha, vamos dizer assim, porque vou meditar para dormir? Aí você já está botando uma crença que meditação é você cair no sono. Você entendeu? Então, meditação a gente faz acordada, não para dormir. Então, você faz um trabalhinho de iluminar seu quarto, iluminar seu coração,
sentir um bem-estar pensando em algo que te dê esse bem-estar. Tem pergunta aqui da Silvia, eu não sei se ela está fazendo a pergunta direta para você ou se está falando em relação às experiências das filhas ou dos participantes, ou quais experiências que ela teve no outro plano. Plano espiritual? No plano espiritual. Só que aqui Sim. eu não sei se ela perguntou relacionada a você, a sua experiência, porque aqui temos Ou minhas diversos filhas, programas né? que a gente fez, né? Agora, não sei se ela perguntou em relação às suas filhas, aqui a Silvia Rocha da Teve um pergunta. encontro com a minha mãe no plano espiritual, quando minha mãe desencarnou, e eu conto também nesse livro o encontro com a minha mãe no plano espiritual, abraçando ela e contando que ela estava agora numa outra casa espiritual também, e isso quando crianças nesse livro, mas até hoje elas têm encontro com a minha mãe e encontro com o meu pai, que desencarnou há quase 2 anos, elas também se encontram com eles, e, inclusive, assim, numa mesma noite, elas, é como se ele viesse fazer um encontro cada hora com uma, mas na mesma noite. E elas contam ao mesmo local que ele estava sentado, vestindo a mesma roupa. Então, é muito legal, porque até hoje elas têm esse encontro, e é no plano espiritual. É tipo o almoço de domingo com vô. O Eduardo Reno pergunta, foi passada alguma tecnologia para fazer uma limpeza no planeta? Olha, Eduardo, limpeza, não sei se você está falando de limpeza energética, né? Eu acho que a limpeza no planeta depende de cada um. É a gente se limpar, é a gente melhorar quem somos. E o que foi passado para elas, inclusive, tem até não sei se essa imagem eu passei para você, Samuel, que é o coraçãozinho delas iluminado, né? Que a maior limpeza é isso aí mesmo, que era você iluminar o seu coração. O que é iluminar seu coração? Você se sentir bem. Se você tem dúvida nas suas escolhas, por exemplo, a criança quer escolher uma coisa, ela não sabe o que escolher. Então, eu sempre ensinei para elas, se imagine naquela situação. Imagina que você está vivenciando aquela situação. O que você está sentindo dentro de você? Você está se sentindo bem? Ou você está nervosa, você está aflita, você está triste com aquilo, com aquela situação? Agora se imagina naquela outra opção e olha para dentro de si no seu coração. Você sente que ele está bem? Teu corpinho está reverberando bem-estar? Ou você está ansiosa? Ou aquilo não te está te trazendo tristeza e não alegria? Então aí ela faz a escolha dela. Então esse auto-perceber é o que eles falam, que a criança, desde pequena, tem que pensar na sua luzinha interna, acender essa luzinha. Se cada criança, desde pequena, iluminasse essa luzinha, é a autotransformação e o autoconhecimento desde pequena. Se perceber o que ela está sentindo em cada situação da vida dela, ela já cresce um adulto se conhecendo, se percebendo mais. E essa mudança, desde a criança até o adulto, é que vai fazer a mudança no planeta. É cada um se conhecendo e sabendo os seus gatilhos, sabendo suas reatividades, suas impulsividades. E quem não conseguiu fazer isso de criança, que comece a fazer agora. Porque isso vai fazer mudar a maturidade consciencial do nosso planeta. E aí atrair mais espíritos transmigrados para cá, compatíveis com o planeta que nós estamos reconstruindo, na verdade, né? E transformar no planeta numa grande luminosidade. Bom, quais os filmes ou desenhos que você indicaria para essas crianças de agora, ou que você já indicou para os seus sobrinhos ou sobrinhas, já que eles também chegavam a trazer e fazer essas perguntas? E o que você respondia quando eles perguntavam assim: é possível voar como super-heróis em viagem astral, tia? Fala um pouquinho sobre isso. Na infância, assim, naquela época não tinha, né? Não tinha esses desenhos, filmes assim para infanto, né? Infanto juvenil. Tinha mais exatamente isso, os super-heróis, as superpoderosas, né? Que voavam e tudo mais. E isso eu aproveitava para trazer para a vida real, que é o que eles faziam fora do corpo, mas que aqui na vida real não dava para fazer. Que isso era só o espírito que era leve, que não precisa
andar, não precisa comer, não precisa se alimentar. Então, mas que aqui na nossa vida eu sempre ancorei eles, né? Aqui é diferente. O corpo tenta passar na parede, você não vai conseguir. Então a realidade é outra. Mas eu não sei, Samuel, assim, de filmes hoje, o que tem de para crianças, assim, uma coisa que eu sempre mostro para. Na verdade, eu quero que ela assista, que é a enteada da minha filha, mas ela tira sarro de mim, que ela fala que o bichinho é muito feio, que é o filme mesmo do ET, né? O E.T. from Home. Eu tenho vários bichinhos dele que eu trazia da Disney para as meninas, eu adoro ele. E ela fala, não vou assistir, porque ele é muito feio. Então, assim, não sei o que tem hoje, o que tem de desenho relacionado à experiência fora do corpo, ou filmes para criança, ou desenhos, não sei, eu não estou atualizada quanto a isso, não. Vou até buscar mais para saber, né? Para, de repente, poder até mesmo indicar. Você conhece algum ou não? A turminha tem indicado lá o Avatar e reler também por conta do filme, né, do Doutor Estranho, trazer essas conexões também, né, Mas não é de um filme de desenho, né? criança, né? Mas agora tem aqueles do Goku e dos Cavaleiros Zodíacos, porque tem várias experiências lá que alguns episódios que também saem Ah, fora do é? corpo, né? Ah, eu Tem vou, essas vou buscar esse conexões. daí. Ó, Avatar eu amo. Mirante Mate fala assim: olha, Lilian, você precisa ir à Serra da Beleza, participar das vigílias que ocorrem lá. Gostaria de ouvir as impressões dela sobre aquele local. Está comentando aqui. Eu não conheço a Serra da Beleza, não, mas tenho vontade, sim, de fazer. O ano que vem eu vou fazer muitas expedições e pesquisas aqui no Brasil. Olha aí. Ó, a gente teve aqui a presença do Petit, né? Que ele voltou a fazer também as Sim, vigílias sim, lá na Serra da Beleza, nos locais sim. de 20 anos atrás que ele Ele fazia, ele fazia, voltou a fazer exato. essas pesquisas, então tem, inclusive quando ele esteve aqui passou até uma agenda. O Wagner, inclusive, comentou por meio com o Petit que o ano que vem ele quer ir lá Na Serra participar da de uma Beleza, dessas né? Eu vigílias, vi. combinaram entre eles, assim, acho que para agora, no início de 2023, parece que o Wagner vai estar lá, Que legal. numa dessas vigílias aí que... O ano que vem eu começo a fazer Brasil também. Esse ano foi Monte Shasta, eu tenho aí Capilha del Monte em janeiro, em março tenho Atacama, mas depois eu vou fazer Brasil também. E a turminha toda indicando aqui um filme também que é muito bom, né? Que é o Soul da Disney lá. Soul, a Valéria, o É Gregório, a verdade, Ana. foi maravilhoso, maravilhoso. Nossa, maravilhoso, verdade. Muito bom. Obrigado vocês todos aqui colaborando, enriquecendo aqui a nossa entrevista. A Marli comentou que também fazia essa oração quando criança, hoje faço minhas meditações. Bom, eram funcionais para É entrar em verdade. sintonia com algo Dormir protegida, interessante, né? positivo, né? Essa conexão. Mirante Marte, Liliane, na sua opinião, a imersão cada mais intensa e permanente no mundo digital pode, ao longo, cada vez mais intensa, né? Cada vez mais intensa e permanente no mundo digital, pode, ao longo das gerações, desconectar de vez os seres humanos do plano sutil, dentro e fora dele mesmo? É a pergunta de Mirante Matos. Olha, Mate, vou te chamar de Mate, que eu adoro. Deus é Mate. Mas não sei se você é homem ou mulher, Mirante Mate, não sei. Eu acho que não deveria, né? Não deveria desconectar. Eu acho que se a gente tiver bastante lucidez da gente agregar e usar a tecnologia a nosso favor, assim, de transformação mesmo, a gente conseguir junto a nossa, o nosso sentimento junto com a tecnologia, com o nosso racional, caminhar juntos. Caminhando junto, não tem o que ser mal, né? Porque tem pessoas que falam que tem extraterrestres altamente tecnológicos que perderam a sua parte emocional, né? De sentimento. Ficaram tão racionais que perderam suas emoções, no aspecto mais de sentimento, de tanta tecnologia. Isso pode acontecer, realmente, né? Você pular uma etapa, mas eu acho que se a gente conseguir e quiser caminhar junto, tendo lucidez
que, sabendo que a tecnologia é favorável, é importante para a gente avançar muitos patamares aí, né? Fazer dobras no espaço, fazermos intercâmbios com outras raças, com outros planetas, sermos que nem eles, né? Por que não? Por que a tecnologia não pode ser útil para a gente através de transcomunicações, né, de espíritos desencarnados falando com a gente através de transcomunicação? Olha que coisa bárbara, né? Então, se a gente souber usar isso com sentimento, não perdendo a conexão interna conosco mesmo, né, o sentir junto com o raciocinar, com o intelecto, puxa, eu acho que vai ser uma maravilha, eu acho que é só uma bênção, desde que a gente consiga realmente levar isso. E esses jovens, né, por isso que eu volto de novo, Mate, tudo está na educação que esses jovens recebem, que essas crianças recebem. Se elas receberem a educação dos pais lúcidos, que sentem quem realmente são, em vez de só de ter, mas ser, né? Aquela coisa, eu me sinto, eu me conheço, eu estou em transformação, eu estou querendo saber quem eu sou. Então, eu acho que isso é primordial para você passar para os seus filhos. E esses filhos vão crescer com essa tendência também da educação dos pais. E junto com a tecnologia, eu acho que a gente tem tudo para dar certo, sim. Eu acredito. Em uma das respostas relacionadas à meditação, né, você comentou sobre que meditação não é uma boa prática sendo ensinada ali antes de dormir, né, porque já vai associar Para com a o criança. dormir para a criança em si. Aí eu vou fazer uma pergunta mais genérica e aberta. Na sua opinião, qual seria o melhor horário para se realizar práticas projetivas ou práticas com o intuito de ter uma experiência fora do corpo? Aí tanto para crianças quanto para adultos. Olha, Samuel, eu já fiz muitas práticas de experiência fora do corpo durante a vigília, de dia. Mas eu nunca consegui sair do corpo lúcida naquele momento, porque não conseguia relaxar o suficiente para cair em delta, que é o sono profundo, que você adormece e você sai do corpo. Então, por quê? Eu tive 8 horas de sono na noite e eu não estava com sono durante o dia. Então, para mim, para você, você pode praticar várias vezes durante o dia para você ter o quê? Sentir o que reverbera no seu corpo físico, no seu corpo espiritual, no seu campo bioelétrico. Você vai ter as sensações do balonemã, né, da oscilação, do mareamento. Você pode ter esse tipo de coisa, mas eu não consegui sair do corpo na vigília durante o dia tendo práticas de experiência fora do corpo. Para mim, o melhor horário é à noite. É 1 hora antes, 2 horas antes de eu ir para a cama, eu faço minha experiência, minhas vivências ali, escolho alguma matéria, que hoje eu não faço mais, não uso mais técnicas, já usei bastante, mas vamos que eu fosse fazer. Eu usaria uma técnica ali, vamos usar uma técnica de vaporização, está saindo, através dos meus poros, está saindo um monte de vapor, e esse vapor se transforma no meu corpo emocional. Uma técnica que eu usava antes. Então, ou então eu estou deitada na cama, visualizo uma grande esfera de luz nas minhas mãos, essa esfera de luz começa a flutuar e eu vou saindo com ela para fora do meu corpo. Dorme pensando isso. Tenta visualizar isso e tenta fazer. O que eu faço hoje? 2 horas antes de eu dormir, eu faço meu trabalho de bioenergia, que é dar uma alinhada nos meus chakras, uma limpeza áurica, e aí eu faço uma meditação, que é prestar atenção na minha respiração. Aí eu sinto o balonemã, que é a expansão da minha aura, eu sinto a limpeza que eu faço e aproveito para emanar esse bem-estar numa assistência extrafísica. Penso nas minhas filhas, penso em imantar meu lar com toda essa energia de bem-estar, penso na humanidade, penso nas guerras, no plano espiritual denso e tudo mais. Aí eu deito e relaxo. Posso colocar uma luz, uma esfera de luz branca no meu chakra frontal e durmo assim. Então, às vezes eu sinto a catalepsia e tenho lucidez contínua,
Às vezes não, às vezes eu desperto já no local, tá? Não tenho a saída do corpo do meu quarto. Eu perco a lucidez da saída e acordo desperta no local. Para a criança, né, a criança não vai fazer nada assim antes de dormir, mesmo porque a criança está cansada, ela brincou o dia inteiro, estudou, ela só quer desmaiar, tomar o leitinho dela, um pãozinho dela, sei lá o que, e vai dormir. Então é complicado, mas se é um jovem que queira praticar, eu falaria, se ele tem tempo, seria mais antes de dormir. Durante o dia, se tem tempo para fazer uma meditação, é bacana, porque isso é outro tipo de exercício, né? É um exercício de aquietar, de você ir conhecendo o que você sente, não seria nem para a experiência fora do corpo, é um exercício de aquietar quem você é, se você está ansioso, foco no presente e tudo mais. Trabalho de bioenergia, mesma coisa. Você vai fazer um trabalho de bioenergia para conhecer seus corpos sutis, saber como é que reverbera seu campo bioelétrico, seu duplo etérico, conhecer o que é chakra. Hoje tem jovens, né, de 12, 13 anos que já sabem sobre isso. E aí, para a experiência fora do corpo, eu deixo mais para o final da tarde e para a noite. Para mim, funciona melhor assim. Muito bem, vamos mostrar agora a última imagem enviada aqui pela Lili, do livro Viajando nas Estrelas, nesse relançamento. Esse é a última imagem do livro, onde eles falam do amor, que é o reconhecimento do bem-estar interno, da luzinha interna de cada um da criança, que aí elas finalizam, e eles falando que as crianças, é o futuro da humanidade, né? Que é a partir da criança que gera uma maturidade consciencial para o nosso planeta, né? Então, os pais que têm que ter essa responsabilidade de olhar seus filhos exatamente dessa forma. Que beleza. O Mirante fala assim, por acaso a Liliane tem informações se alguns cristais realmente ajudam a criar um campo favorável para trabalhos espirituais e de meditação? Sim, Márcio, cristal sempre bem-vindo, sempre. Eu não gosto de trabalhar os cristais direto nos chakras no corpo físico, tá? Porque você não sabe se você está com excesso de energia naquele chakra, com falta ou bloqueio de energia naquele chakra. Então, eu prefiro deixar os cristais perto, assim, no criado mudo, na minha sala, na minha casa. Às vezes, eu até pego nos cristais, né, para dar uma energizada, faço o trabalho de meditação com um deles perto de mim, no meu colo, mas nunca eu faço muito tempo com eles grudados no meu corpo físico. Mas os cristais dentro do seu ambiente, seja do trabalho, carro, casa, quarto, é sempre muito bem-vindo. Muito bem. E onde é que se encontra, onde é que pode se encontrar, né, o livro Viajando nas Estrelas? Ó, coloquei aqui seu site, ó, lilianemoura.com.br, mas fala um pouquinho Isso. desse lançamento, desse relançamento, na realidade, né? Nós fizemos uma pré-venda na quinta-feira passada, através do nosso site, tesseractumeditorial.com.br, mas também já está em todas as plataformas, Amazon, Kobo, Apple, vocês podem encontrar em qualquer, ou mesmo no site da Tesseractum. Beleza, estamos então chegando aqui ao final. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela sintonia, por chegar e estarmos aqui juntos ao vivo, ou você que está assistindo essa gravação. Agradeço muitíssimo o apoio, a confiança e essa interatividade legal e bacana aqui do ao vivo. Para o que está acompanhando, para você que está acompanhando a gravação, deixa aí os seus comentários também aqui abaixo. Ali, vira e mexe, ela está com novidades e vem aqui no nosso canal também partilhar um pouquinho dessas novidades. Vocês já viram que já tem 2 livros engatilhados aí, né? Em breve já está com outras propostas aqui para trazer também esses conhecimentos, né? Mais uma vez agradecer aquele ali, pedir para deixar então a mensagem de encerramento para quem está aqui nos acompanhando e para quem também assiste esse vídeo no futuro. Obrigada, Samuel, mais uma vez, né, pela possibilidade de poder compartilhar algumas experiências minhas e agora as experiências também das minhas filhas, e que eu espero que isso possa ter tocado um pouquinho do coração de vocês que são pais
ou que querem ser pais também, ou que têm sobrinhos também pequenos, né, netos, que possa realmente fazer, iluminar essa luzinha aí do coraçãozinho deles, para eles prestarem mais atenção no que eles são capazes de transformar esse mundo que a gente vive. Então, muita paz, muita luz em todos os corações de vocês. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos.